No ano de 2000, em Florianópolis, nasce Charles, filho de Luiz e Ana, dois renomados economistas com muito dinheiro no bolso, vivendo uma vida tranquila. Charles cresceu bem e saudável, sempre tendo tudo o que queria. Porém, o casamento dos pais foi se desgastando com o tempo, gerando muitas brigas e inconvênios para a família. E Ana, achando melhor para o crescimento de Charles, decidiu sair da cidade e construir outra vida em outro lugar. Mesmo sem ter uma figura materna presente, Charles viveu tranquilamente com seu pai. Porém, com o tempo, Luiz foi adoecendo e com a idade foi ficando cada vez mais fraco, sendo diagnosticado com câncer no fígado e acabou em falecer em 2022. O mundo de Charles caiu e, sem ver mais sentido na vida urbana, decidiu seguir seu sonho de infância e ir morar no campo, abandonando a faculdade, amigos e estágio. Então, com a quantidade imensa de dinheiro que seu pai deixou de herança, Charles embarcou em sua viagem. Pesquisou por muito tempo e decidiu comprar alguns lotes de terra em Urubici, na serra no oeste do estado. Coloca algumas das suas coisas mais importantes no carro e embarca nessa missão. Em poucos meses já estava começando a se acostumar. Já havia plantado algumas coisas e semeado trigo. E assim ele vai vivendo, cada vez aprimorando mais seu pequeno pedacinho de terra. Faz alguns amigos, adota 2 cachorros e segue aprimorando sua plantação, para ficar cada vez mais autossustentável. Porém, a tragédia segue a vida de Charles novamente. 42 anos da sua chegada em Urubici, para ser mais exato, em 2064, uma catástrofe acontece. Uma queimada ilegal de pequena escala feita em alguns quilômetros da cabana de Charlie foi perdida o controle, e as chamas engoliram completamente o terreno do pobre coitado. Por muito pouco e muita sorte, Charles conseguiu escapar a tempo sem nenhum arranhão, porém todas as suas coisas, histórias, esforços, foram reduzidas em meras cinzas. Charles não soube como lidar com a perda, e sem ver mais futuro em sua vida no campo, decidiu, infelizmente, voltar para a cidade. Achava que talvez, voltando para sua cidade natal, iria reencontrar os lugares que lhe deram memórias inesquecíveis. Ele voltaria a se sentir vivo. Juntou o dinheiro que sobrara da sua ida a Urubici e encarnou sua lata velha para a Ilha da Magia novamente. Porém, a realidade foi outra. A magia já não era tão mágica assim. A cidade estava completamente diferente, industrializada, com dezenas de poluições visuais e cada metro andado. O mar já não tinha mais a sua cor orgânica. As praias foram engolidas pela água. As areias que restavam estavam completamente sujas. As pessoas se sustentavam com as praias superficiais em grandes shoppings. Charles não acreditava em seus próprios olhos. E o problema não era só esse. Todo o dinheiro que Charles havia guardado foi absurdamente desvalorizado. Sua quantia era quase inútil. O real inflacionou. Como isso tudo já não bastasse, sua casa havia sido derrubada por uma grande construtora para a construção de uma concessionária de carros luxuosos. Com suas esperanças destruídas, ele procura o lugar mais barato possível para morar por um tempo e acaba achando alguns apartamentos no Estreito. Acordou cedinho e foi tentar vender seu carro. Não conseguiu. Os modelos já eram extremamente avançados e futuristas. De nada valia sua lata velha. Foi então à caça de um emprego. Por não ter terminado a faculdade, estava em busca de algo como atendente, caixista ou recepcionista. Porém, também não obteve êxito. Todos esses empregos facilmente acessíveis haviam sido pegos por máquinas artificiais. A extinção de emprego, devido às mudanças tecnológicas, foi gigantesca. Começa a viver à procura de dinheiro, comendo as comidas industrializadas que conseguia comprar. Porém, seu corpo não estava se acostumando. Havia comido apenas comidas orgânicas por dezenas de anos.
Ficou doente e não conseguiu nenhum remédio. A indústria farmacêutica estava cada vez mais fechada e classe alta. Decidiu ir no postinho. Ele se lembrava que mesmo com a fila extensa eles resolviam. Mas o que Charles não sabia é que o SUS havia sido privatizado, à procura de se tornar igual aos Estados Unidos. O Brasil decidiu viver apenas à base de hospitais particulares. Charles não suporta. Não era só sua própria realidade que havia sido destruída. O mundo lá fora se encontrava ainda pior. Poucos com muito e muitos com pouco. A vida urbana estava podre. Pessoas passando fome na beira de praias que nem sequer existem mais. A doença de Charles piora e em 2066 ele vem a falecer escrevendo uma crônica.